Uhum. Alguém? Isso, Engimec, é esse mesmo. Engimec. Ah, tem um ponto no meio do MEC. 4 ano, @hotmail.com. Vou mandar esse exercício corrigido já para vocês. Bom, vamos lá. Se todo mundo está me ouvindo, se por acaso chegou aqui o e-mail, vamos falar sobre qualidade. Hoje a aula de qualidade não tem calculadora, não precisa de calculadora. Nós vamos colocar uma série de definições. Essas são aquelas questões de múltipla escolha que aparecem para você que normalmente a gente erra. Vamos colocar os conceitos, uma série de coisas, ver para que serve uma série de coisas para a gente trabalhar. Então, vamos andar com isso aqui para a gente seguir. Hoje nós vamos falar sobre ferramentas de qualidade. Algumas vocês já estudaram, outras já ouviram falar, outras vocês já viram em outras disciplinas e ainda não estão sabendo que são ferramentas aplicáveis à qualidade. Então, o que a gente pode dizer para vocês? Que no desenvolvimento da qualidade total, foram pesquisados, estudados uma série de especialistas e inúmeras ferramentas, e durante muito tempo se buscou ferramentas para que a gente não tivesse mais um controle de qualidade, e sim uma engenharia de qualidade que me avaliasse o processo, que me avaliasse o produto e que me avaliasse a capacidade de repetitividade desse processo. Tá? Então, como eu já falei milhares de vezes, nós temos 3 níveis para discutir isso. O nível estratégico, que é o nível mais alto da empresa, onde estão presidentes, sócios, diretores, eles dão diretrizes. O nível tático, que é onde normalmente encontram-se os engenheiros, que não são os donos da empresa, onde estão gestores, gerentes, administradores, coordenadores, engenheiros, advogados e etc. E o nível operacional, que é quem realmente faz, o executor de tarefas, ou técnicas ou administrativas. Se a gente for falar de banco, é quem está no caixa, da indústria, que é realmente o operador de máquina, e assim por diante. Certinho? O nível estratégico diz por que e quando fazer. Tá? O nível tático diz onde e como fazer. E o nível operacional é o que estamos fazendo. Isto é o que faz. Mas, de certa forma, já que nós estamos em época de pandemia, redução de carga horária, desemprego e etc., existe um estudo administrativo que diz o seguinte: é muito mais fácil você repor alguém no nível operacional do que repor alguém no nível tático, ou repor alguém no nível estratégico. É mais difícil, tá? Não é impossível. Então, o que a gente pode dizer? Se você tem uma empresa que tem 5 faxineiros, 10 operadores, 2 engenheiros e um gerente, é mais difícil repor esse engenheiro. Tá? A empresa tem que parar, porque o mercado está, como nos dias de hoje, o mercado está retraído, ele vai pegar e vai fazer com que a empresa trabalhe menos e vai pegar o pessoal de faxina e mandar embora. Por um motivo simples, é mais fácil de repor. O prejuízo para o sistema da empresa, do processo, é menor. Tá? Vamos lá. Então, tudo é medição. Nós já falamos de estimar a capacidade de processo. Nós fizemos carta de controle medindo, medindo, medindo e medindo. Aí a pergunta é o seguinte: para que precisamos medir? Tá certo? Se você adivinhar o professor que está na tela ali do meu lado, essa caricatura de quem é, eu dou um doce para vocês. Vamos embora. Existe um grande guru da qualidade, né?
Edward Deming. Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. O problema é o excesso de nãos que temos, principalmente na área industrial, principalmente quando nós temos aqueles sistemas que estão há muito tempo enferrujados, sob a mesma gerência, aquele negócio difícil. É não, 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 a mudança, não. E aí? Tem um outro guru aí, o Duran, que diz: tudo que pode ser medido e observado pode ser melhorado. Tá? Até a hora que você escuta de um velho técnico de qualidade lá que fala assim: amigo, pelo que eu ganho, tá muito bom isso. Isso é uma conversa, assim, além de ser derrotista, é uma conversa de quem precisa ser trocado. Tá? A história de animar, a história de motivar a equipe, tá? Reflete direto na qualidade. Muitos cursos, aqueles cursos rápidos, ou cursos à distância, ou palestras na empresa, têm que refletir diretamente no aumento de produtividade ou numa melhoria de qualidade. É esse o objetivo. Né? Por quê? E como que nós vamos falar que tudo está bom ou está ruim? Medindo. E essas medições nós temos que estudar e comparar. Tipos de medição. Visualizar o desempenho atual frente a dados semelhantes. Essa é a ideia. Então, para visibilidade. Como é que está? Está ruim. Isso é uma conversa. Existe hoje uma verdadeira obsessão por quantificação de dados. Os dados têm que ser quantificados. Essa obsessão, é óbvio, é para que a gente possa medir. O que está bom? O que está bonito? Qual é o número? Nós precisamos de um número. Tudo tem que ser variáveis quantificadas, quantitativas são muito mais fáceis de trabalhar. As qualitativas, bom, ruim, mais ou menos, quase bom, quase não, tá? A gente tem que colocar um número nisso. E para isso, nós temos que, para saber se está bom, tem que ter uma comparação. A medição para controle, controlar o desempenho atual em relação a um padrão estabelecido. Tá? Vem para agora aquela história. Eu faço, às vezes, algumas palestras de qualidade e falo assim: o que acontece em casa com um aluno muito ruim que um dia tira uma nota 6? Ora, ele ganha doce, ele é elogiado, ele é... Não, até que enfim, meu filho e tal, não sei o quê. E o que acontece na casa de um cara que só tira 10 e chega um dia com uma nota 6? Ferrou. Por quê? Porque existem padrões pré-estabelecidos diferentes. E a medição é alguma coisa para você pegar aquilo e comparar com o padrão. Só que, como o nome já diz, padrão é o mesmo. Tá? Para melhoria, nós podemos medir para melhoria, para a gente comparar a implantação de uma melhoria em relação a uma meta pré-estabelecida. Nós vamos sair de um nível 1 e chegar no nível 2. Essa saída do nível 1 para o nível 2, tá? Nós conseguimos fazê-lo? Foi possível? Conseguimos investir? Conseguimos colocar? Sim. Então, a gente tem que medir para saber se existe essa medição, tá? Se aconteceu essa melhoria. Ok? Medir não é indicador. Tá? Medir não é indicador. Fazer uma medida, primeiro, tem uma técnica, exige um protocolo, mas você mediu, dá o resultado, e aí fala: está bom? Não sei, eu só medi. Tá? Medida é a visão de um dado momento no tempo de um certo fator. Aplicando diretamente, se você for criar um algoritmo de geometria, geométrico, a medida pode ser
um elemento numa certa localização. Indicador é uma expressão numérica do alcance de um resultado ao longo do tempo, envolvendo comparação de dois ou mais fatores. Aqui nós temos o nosso original, aqui nós temos um outro, que é comparação. Tá? Aí nós vamos ver o que são indicadores de qualidade. Indicador é o parâmetro que medirá a diferença entre a situação desejada e a situação atual. Ou seja, ele vai mostrar um problema. Tá? Todo mundo tem na cabeça a seguinte ideia. O ideal é que não tenhamos nada de erro, nada de desvio, que tudo funcione maravilhosamente bem. E eu falo dessa conversa antes, ou melhor, depois de ter falado sobre cartas de controle para vocês, porque mesmo aqueles processos que estão exatamente com zero desvio no decorrer do tempo, é porque tem um problema encobrindo o outro. Porque não existe processo que ande em cima da linha 00 o tempo inteiro. Não sei se vocês se lembram das cartas de controle, mas se você tiver 3 dados dentro de uma região de perfeição, é porque você tem 2 erros. Um erro e outro que está compensando o primeiro. É isso que se pensa. Tá? Porque não existe nenhum processo que ande em cima da linha de perfeição por muito tempo. O indicador permite quantificar um processo. São parâmetros representativos dos processos que permite quantificar. Vamos dizer se ele é bom através de valores. Tá tudo bem, tá tudo aceito. Não. Tá? Como que a coisa funciona? Certinho? Ora, características de um indicador. Então, o indicador é um valor que você quer atingir. Nós já falamos que indicador é algo que representa indicador, por exemplo, índice de desenvolvimento humano. Tá? Ele leva lá qual é a qualidade de vida de um sujeito em comparação com uma situação boa, classificada como boa, não classificada como perfeita. Tá? Então, primeiro, o indicador tem que ser representativo, isto é, ele tem que ter significância, tá certo? Eu vou dizer que a minha fábrica daquelas lâmpadas de LED, ela é muito boa porque o desvio de medidas do diâmetro dela é de menos de 1/10 de milímetro. Isso não é representativo. Tem que ser algo que seja representativo, que seja significativo para o seu cliente, cliente interno ou cliente externo. Ele tem que ser fácil de entender. A facilidade para que qualquer um tire suas conclusões a partir de um indicador é fundamental para a sua utilidade. Criar um indicador cheio das equações diferenciais e que ninguém consiga saber o que significa, por exemplo, a gente cria um indicador, o ranking das seleções da FIFA. Ninguém sabe de onde saem aqueles dados. Então é complexo. Então a gente não entende. Tem que ser testado em campo. O indicador não tem valor até que prove se ele realmente funciona lá no seu processo, lá no chão da fábrica. Certinho? Ele tem que ser econômico. Para variar, nós não podemos ter nada. Indicadores que dão trabalho para serem calculados não funcionam. Tá? Disponível a tempo. É verdade. Não adianta a gente ter os números do coronavírus, né? Não adianta ter do novo coronavírus, melhor dizendo, em 2023. Tá? Dados atrasados não representam mais a situação atual e deve estar disponível antes que a situação mude. Você quer dizer o quê? Dinâmica. O seu controle de processo, a sua engenharia de qualidade tem que estar atuando em tempo real com a produção e tem que ser compatível com os métodos de coleta disponíveis, certo? Se você vai fazer medição de dimensões, se você vai fazer controle de qualidade dimensional de uma peça,
você tem que ter métodos de coleta de dados compatível com ele. Certinho? Vai lá. Eu estou aqui e gostaria de saber se vocês estão aí. Manda alguma coisa no chat para mim, para eu poder abrir aqui e ver. Manda um ok se vocês estão aí, ou se vocês já foram para a hora do café e não voltaram mais. Manda um ok para mim se você está entendendo isso. Hoje tem muito, mas bastante slide para a gente ver. Vai lá, manda um ok para mim, alguém, para eu poder ativar o chat aqui. Vai lá. Senão eu vou ter que tirar a tela e voltar para lá. Ih, caiu a rede ou vocês estão aí? Ótimo. Muito bem. Vamos aqui agora ao que nos interessa. Tá? Aqui. O indicador pode ser um índice ou taxa que pode ser expressa de forma porcentagem e que mede um aspecto com o objetivo de comparar essa medida com metas pré-estabelecidas. Entenderam? É lógico que entenderam. Esse sujeito, segundo muitos, né, é a personificação das minhas provas. Tá? Por isso que quando eu explico essa matéria, eu faço exatamente como diz esse sujeito. Entenderam a conversa? E o aluno me responde. Ou seja, o indicador é capaz de revelar ação que não é vista por si só. Tá certo? Assim, são valores e grandezas mensuráveis que variam no decorrer do tempo e no espaço. Bom, vamos começar com a coisa propriamente dita. Os KPIs, né, Performance Indicators, são focados em como a tarefa é realizada. Todo mundo que trabalha em empresa já ouviu falar no tal do KPI, né? Medindo o seu desempenho e se estão conseguindo atingir os objetivos determinados. Vamos ver os objetivos de um aluno fazendo prova. Eu preciso resolver as 10 questões. É o único indicador que ele precisa? Não. Eu preciso acertar 70% das 10 questões. Certo. Né? Outro indicador, eu preciso terminar num tempo máximo de 70 minutos. Então, você tem uma série de limitadores, uma série de objetivos, uma série de indicadores que vão te limitar, colocar você dentro de um objetivo a ser atingido. Fazer as 10 questões da prova e não acertar nenhuma não deu o resultado esperado. Fazer apenas 5, mesmo acertando todas, também não deu. Fazer 7, acertar todas, mas em 3 horas, não, porque a prova já acabou. Então, você precisa ter objetivos e uma série de indicadores. Esse indicador deve ser quantificável. O que significa quantificável? Você tem que dar valores para ele, por meio de índices, normalmente representado por um número, às vezes letras, mas na maioria das vezes número, que retrata o andamento do processo como um todo ou parte dele. Tá? Tipos de indicadores de desempenho de processo. Olha que legal. Uma empresa, como a gente está falando de cima para baixo, isso é, do estratégico, depois tático, a gente tem uma série de indicadores. Indicadores de capacidade, de produtividade, qualidade, lucratividade, rentabilidade, competitividade, efetividade, indicadores de valor. Isso aqui só para citar alguns. Tá? O tempo inteiro que você está numa empresa que quer produzir, ou numa empresa que quer prestar serviço, você tem indicadores. Em companhias aéreas, eu vi uma vez, tem 30 indicadores. Só de manutenção tem mais de 10. De economia, de qualidade, de atendimento ao cliente, de cozinha, de isso, de segurança e tal, tem um monte. Todos esses índices têm que ser atingidos.
E o nosso negócio é indicador de qualidade. Tá? Vamos verificar que existem indicadores de qualidade que a gente já começou a estudar e ferramentas também que acertam, que faz com que a gente busque isso. Indicador de qualidade e ferramenta de qualidade estão ali juntinhos. Indicadores de qualidade, relação entre as saídas totais, tudo que foi produzido, e as saídas adequadas ao uso, isto é, sem defeitos ou inconformidades. É aí que ficou muito amplo, né? Nós dissemos que 980 peças adequadas a cada 1.000 produzidos me dá 98% de conformidade. Tá, aí daí? Isso aí, qualquer corintiano faz. Ele chega no final da coisa e fala assim, nós temos 98% de peça boa. Basta ele ter uma calculadora na mão e saber apertar no lugar certo, faz. Mas como é que a gente vai fazer para mudar? Isso está bom? 98% de conformidade está boa? Tá bom? Vocês acham que tá bom? Sim ou não? Respondam para mim. 98% de conformidade está bom para o produto? Me responda, por favor. Estou esperando o que vocês vão escrever. Bom ou não? Sim ou não? 98% de bom está ok? Não, sim, depende, não. Ora, queridos, vou falar uma coisa para vocês. 98% de conformidade, quem escreveu depende é o Jonas, é o mais evasivo, mas é o que está certo. Tá? Porque você imagina se a cada 1.000 carros que a GM montar, 2 eles jogarem fora, ou melhor, 2 nada, 20 jogarem fora, dá para você perceber que não vai dar certo. Né? Mas, se você está produzindo a arruela, a cada 1.000, 20, tá. Nós já vimos que existe uma norma que te dá isso. Esse é o indicador. A norma BNT fala que para você ter um nível de qualidade aceitável de 2,5% e tal, você pega o tamanho do lote, você pega o número de peças da amostra, e com esse número de peças tem o número de aceitação e o número de rejeição. Seu professor de qualidade já ensinou isso, que eu sei. Tá? Então, com isso, você pode dizer o seguinte: esse número depende. Depende do produto que você trabalha e depende de uma série de outras coisas. A responsabilidade dos funcionários. Ora, aí mora o 01 da qualidade. Fazer o trabalho em tempo dentro da especificação de qualidade com a quantidade certa de recursos. Melhorar continuamente a performance do indivíduo, do grupo, da organização e dos sistemas. Fazer um ótimo trabalho dentro do prazo, gastando o dobro do que tinha que se gastar, não quer dizer qualidade de forma nenhuma. Tá? Se você vamos voltar para uma aula que eu dou um tempo atrás em outro curso. Você é um engenheiro e quer trabalhar numa empresa, ou já trabalha numa empresa. Essa empresa tem como padrão 001, qual o objetivo da empresa? Cuidar da natureza, gerar empregos, auxiliar a nossa comunidade, fazer o Brasil crescer. Não, ela tem que dar lucro. Tudo isso se resume em lucro. Empresa que não dá lucro não ajuda o meio ambiente, não gera emprego, não paga imposto, não faz coisa nenhuma, se eu tivesse ouvido. Então, se você tem uma quantidade de recursos financeiros, recursos humanos, recursos de materiais, instalações, você tem que usar a quantidade disponível ou o mínimo possível. E para isso, você vai ter que melhorar continuamente a performance do indivíduo, do grupo e da organização. Certo? A menor unidade que tem uma empresa, né, é o seu funcionário. Para que o sistema de medição sirva de impulso para a melhoria, ele deve ser compreendido e aceito pelos usuários do sistema. Quando você vai medir a qualidade, e aí eu vou citar, tá? Existem empresas que ainda estão no sistema SSA, isto é, sempre saiu assim, mas quando você começa a medir, você começa a mostrar
a indicar aonde o seu processo está mais frágil, né? Então, eles têm que servir de impulso para a melhoria, deve ser compreendido e aceito. Uma maneira de aumentar a compreensão e aceitação é envolver os usuários no desenvolvimento desses índices. Tá? Ele tem que ver aquele indicador não como alguma coisa que vai fazer com que ele perca o emprego. Ele vai olhar aquele indicador como alguma coisa que vai fazer ele melhorar a sua performance. Tá? A medição serve como retorno, vamos dizer, feedback, para permitir que as pessoas saibam que estão se desempenhando. Então, aí a gente vai. Ô, professor, mas e se por um acaso aparecer um sujeito que é contra isso, ou um setor que não admite isso? Bom, esses setores normalmente têm que estar adequado para isso, certo? Dessa forma, a medição é um componente importante no processo de motivação. Pô, quer dizer que controle de qualidade de processo tem que ser um motivador. Sim. Tá? É a saída. Seleção de indicadores. Na seleção do indicador ideal, você tem que considerar o quê? Os clientes, interno ou externo. Desempenho de produtos e serviços, operações e desempenhos internos, desempenhos do seu fornecedor, aspectos financeiros e o custo. Você tem que dar qualidade, não gastando muito. Você tem que dar qualidade desde o seu fornecedor. Não tem como você fazer produto de qualidade se você não tiver matéria-prima de qualidade e insumos de qualidade, componentes de qualidade. Tá? Você vai ver o desempenho do seu produto e ver qual é o retorno do seu cliente. A partir disso, você cria um indicador. Você tem que estabelecer padrões. É necessário estabelecer padrões para avaliar os indicadores. Todo mundo quer o melhor indicador possível. Eu quero tudo bom, tudo perfeito, tudo lindo. Na fase de implantação, pode haver uma dificuldade de se obter esses padrões. Tá? Vocês já têm, dentro do quarto ano da engenharia, tá? Estou falando das engenharias em geral, tá? Uma visão de que o engenheiro faz, onde você sabe qual é o padrão, com aquele equipamento, com aquela mão de obra, com aquelas instalações, com aquela planta, qual é o nível de qualidade que se obtém. Tá? Não adianta se você está dirigindo um carro 1.0, você não vai querer buscar um desempenho de potência igual a outros que têm muito mais potência instalada no motor. Certo? E você sabe avaliar isso. Esse é o padrão. É por isso que o engenheiro está na fase tática do negócio. Você não pode prometer para os diretores um padrão de qualidade 1000 e nem vai poder exigir lá de baixo o padrão de qualidade com as instalações que tem. Vamos lá. Índices devem ser comparados com, como a gente falou, índices são comparáveis. Dados históricos, normalmente dos últimos 3 anos. Se a empresa for nova, pega do último ano. Se acabou de abrir, pega de outros. Dados de empresas do mesmo ramo, tá? Concorrentes, às vezes empresas são do mesmo ramo, mas não são concorrentes. Dados dos melhores especialistas no assunto. Consultorias. Consultor de qualidade, ótimo. Tá? Muita gente acha isso uma perda de tempo, mas isso é importante para você, a partir de alguém que tem experiência, saber qual o nível de qualidade que você pode obter dentro da sua instalação. Tá certo? Muito bem. Saindo. Aqui. Pessoal, com isso, nós podemos começar agora uma nova fase no curso. Nós vamos ver como é que a gente busca dentro das instalações algum indicador para que a gente possa melhorar a nossa qualidade. De volta. Tá? Todo mundo está comigo? Vamos aqui de volta. Tá aqui. Olha lá. Opa. Aqui. Importante. Antes de estabelecer os indicadores funcionais, deve ser feita uma análise crítica do processo, para confirmar sua validade, para confirmar que agrega valor à organização. Existem processos que podem ser cortados. E você vai ficar perdendo tempo verificando a qualidade de um processo que pode ser dispensado, subcontratado, pode ser comprado, terceirizado, tudo isso.
tá? A Johnson Johnson não pode ficar gastando tempo para verificar a qualidade da sua segurança patrimonial. Ela tem que terceirizar isso e essa empresa tem que ter essa avaliação, certo? Esses indicadores devem ser relacionados à expectativa dos seus clientes. De novo. Aí, primeiro passo, vamos implantar um sistema de qualidade, vamos ver um indicador, vamos achar números. A gente está falando de forma muito abstrata, vamos encontrar números. Então, primeiro, existem barreiras quando você fala que vai colocar números na qualidade, mesmo que seja por uma porcentagemzinha, tá? Você vai colocar números e objetivos para a qualidade de um processo. Então, a primeira coisa, barreiras. A medição é ameaçadora. As pessoas, em geral, não temem a medição, mas sim o mau uso dos dados gerados. Medição não é apenas controle, mas a constatação da implantação de melhorias. Pior do que mostrar como está, isso vai gerar alguma coisa. Segundo, exatidão na medição. Nem sempre a precisão é essencial. É melhor ter alguma medição, mesmo que não tão precisa, do que não ter nenhuma. Muitas vezes você vai ser questionado, tá, sobre a sua medição. Você está medindo isso, mas isso não vai nos levar a nada. Tá certo? Eu estou com um problema no chat aqui, que eu não estou conseguindo fazer a visualização de saída. Alguma coisa aconteceu hoje com esse sistema. Vamos lá. Então, alguma medição você tem que ter. Enfoque demasiado em um único indicador. Também. Estamos falando de forma geral. Nós vamos apenas medir isso. Cuidado, tá? A qualidade tem que ser para o produto. ênfase excessiva na produtividade da mão de obra. Vocês conhecem aquela história, né? Se você dá sobrecarga na produção, a qualidade tende a ficar comprometida. Eu disse sobrecarga. Se tiver sobrecarga, se estiver dentro do ritmo, não. Medidas subjetivas não são confiáveis. Medição não objetiva não significa medição confiável. A partir de um dado, você extrapola para outro. Você mediu isso? Não, mas só pode ser. Não é confiável. Os padrões funcionam como um teto para a performance. O que quer dizer isso? O padrão não é um teto, certo? O padrão é um padrão. Chegamos no padrão, acabou? Não. Você pode buscar outros. Aí tem um autor aí, o Souza, tá? Que disse o seguinte: os indicadores, como são conhecidos atualmente, representam uma forma quantitativa dentro de uma organização. A evolução e o desempenho dos seus negócios, a qualidade dos produtos, dos serviços, a participação e motivação dos colaboradores. É tudo. Tá? Trabalhe com números, trabalhe com gráficos. Mostre produtividade, mas mostre qualidade. O pessoal que trabalha com produtividade tem sempre indicadores, gráficos, atingimos nossas metas. O pessoal da segurança, estamos há tantos dias sem acidente, nosso recorde é tanto. E a qualidade? Tem que ter alguma coisa desse tipo também. A maioria dos indicadores está associada aos objetivos da qualidade, que pode existir mais de um indicador para um único objetivo. Tá? Então, vamos lá. Os objetivos das qualidades são definidos na política de qualidade da organização. Você há de convir comigo que, mesmo dentro do mesmo ramo, montadoras de carros diferentes têm padrão de qualidade diferente. Você não vai comparar o acabamento, com todo respeito a todas as montadoras, que são todas muito boas, mas você não vai comparar o nível de acabamento da Fiat com o nível de acabamento da Rolls-Royce. Mas não é porque a Fiat não tem capacidade para isso. É uma das maiores multinacionais do planeta, ela tem. Só que ela tem uma política diferente. Ela pode não ter o mesmo padrão de qualidade de acabamento da Rolls-Royce, mas ela tem preços muito mais acessíveis. É a política da empresa, é a diretriz da empresa. Tá?
Eles devem traduzir como deveremos acompanhar a evolução de um determinado processo, produto ou negócio. Tá? Então, o objetivo de qualidade, o objetivo maior, é dado pelo setor lá, pelo estratégico da empresa. Nós vamos produzir a melhor caneta do mundo. Nós vamos derrubar a Mont Blanc. Nós vamos ser mais caros, mas a nossa qualidade é o máximo. Ou então nós vamos produzir caneta para que todo indiano tenha uma caneta nossa. Bom, todos os objetivos devem ser medidos, quantificados através de indicadores. Então, temos que ter por aí. E meta. Cada indicador, certo, deve ser acompanhado de uma meta. Nós indicamos, mas temos, tá, que fornecerá informação de sucesso ou fracasso na avaliação de determinado processo, produto ou negócio. Então, qual a meta desse indicador? Vai indicar que nós estamos bem. Tá? E aí, como é que a gente representa esses indicadores? Eles devem ser representados pelo seu modelo matemático, pela periodicidade, método de coleta, além de objetivos. Tem uma série de coisas. Como é que você traduz isso? Na maioria das vezes, o que eu vejo muito em indústria é gráfico, né? Pode ser representado graficamente para ter uma ideia da variação, tendência, e tudo vai. Tá? Mas uma coisa é certa. Tudo isso que a gente faz na forma de aula, palestra, indicação, conselho, é para que engenheiro de qualidade acabou a história do bom, ruim, mais ou menos. Existem números. Tá? Foi baseado nisso que criou-se uma coisa na faculdade chamada nota. Quem é que vira engenheiro? Vira engenheiro quem tira nota 7 em todas as provas do começo até o final. Se tirou menos, tem que compensar lá no exame. Mas você tem que ter um parâmetro. Como é que eu digo que esse cara é bom? Ele vai ser um bom engenheiro. Tá? Pô, ele tirou notas, você pega o histórico do sujeito. Aquilo é um indicador quantitativo do seu desempenho na faculdade. Tá certo que tem gente que rouba, cola e tal, tudo bem. Mas dentro de uma ideologia, dentro do ideal, dentro do máximo, aquilo é um indicador que você é ou não engenheiro, ou um bom engenheiro. Tá? Indicadores de qualidade estão mais ligados às saídas do processo. Tá? Representam a eficácia com que o projeto, sob estudo, atende às necessidades do seu cliente. O que é qualidade? Lembra? Primeiro dia de aula? Qualidade é a capacidade que um processo tem de atender o cliente. Tá? Indica se o processo está satisfazendo os seus produtos, está fazendo os seus produtos e serviços certos. Correto? Cada organização, de acordo com a sua política de qualidade e seus objetivos, deve definir os seus indicadores. Tá? Muitos têm indicadores diversos. Você vai olhar indústria têxtil, indústria mecânica, indústria aeronáutica, tem indicadores diferentes. Tem até siglas diferentes para a qualidade. Como é que é? CD. Na Embraer, nós trabalhávamos com comunicado de discrepância. Tá? Era esse aí o terror da produção. Tem outros que tem indicador de qualidade geral e assim por diante. Deve utilizar métodos estatísticos, apresentar fatos e dados. A partir de uma certa amostra, você verifica isso. Não é confiável. Vamos pegar uma nova amostra. Existem normas para isso. Tá? E garantir a participação e envolvimento de todos. Não ser hierárquico, isso é, participativa e deshierarquizada. Se o engenheiro de qualidade falou que está bom, mas o operário falou que não está bom, não é a hierarquia que vai determinar a aprovação ou não de um produto. O que a gente vê na televisão, o que é praticado totalmente ao contrário. Não é porque eu tenho a caneta mais forte que eu aprovo um lote ruim.
sujeito a ser condenado pelo mercado. A engenharia de qualidade, ela existe comando para você articular e coordenar ações, não para você decidir. Tá? Você, se tem um lote de produtos que não está bom, você não pode decidir que ele está bom, mesmo sendo engenheiro 5 estrelas. Quem decide que está bom são os indicadores. Tá? Eu vou então mudar os indicadores. Bom, aí você vê. Então, é isso que a gente tem que pensar. Quando existem indicadores de qualidade, a hierarquização da coisa não tem, a hierarquia não tem nada. Se existe um relatório, olha, essa peça está ruim, mas quem fez foi o gerente, correto. Fala para ele que ele precisa reaprender. Simples. Tá? Assim, desenvolveu-se 7 ferramentas da qualidade. Quais são as 7 ferramentas da qualidade? Bom, depois disso, para achar esses indicadores, nós vamos fechando o corredor, fechando, afunilando, nós chegamos em 7 ferramentas de qualidade que praticamente se interseccionam com os indicadores. Eu vou cantar para vocês. Uma delas nós já fizemos, que são as cartas de controle. É uma ferramenta que nós calculamos os indicadores, máximo, linha superior e inferior lá. Tá? Ela é considerada uma das 7 ferramentas da qualidade. As 7 maravilhas do mundo são os indicadores de qualidade. Elas são chamadas básicas porque são suficientes para pessoas com pouco treinamento formal em estatística e porque podem ser usadas para resolver a maioria dos assuntos relacionados à qualidade. Olha, a gente estuda essas 7 ferramentas e vai ver que a matemática envolvida com ela é muito pequena. A matemática envolvida nessas 7 ferramentas é quase nenhuma. Mas elas dão uma visão muito boa, tá? Para quem, desde o nível operacional até o estratégico. São elas: fluxograma, carta de controle, diagrama de causa e efeito, folhas de verificação, histogramas, gráfico de dispersão e diagrama de Pareto. Tá? Por que escolheram essas? Porque são as mais utilizadas do mundo. Porque os grandes gurus da qualidade escolheram essas aí. Essas são as grandes. Vamos lá, de volta. O que a gente já estudou aqui? Cartas de controle. Fluxograma vocês vão estudar ou já estudaram em outra disciplina. Diagrama de causa e efeito nós vamos ver hoje e na próxima semana. Folhas de verificação é futuro. Histograma, seu professor de estatística já te ensinou. Gráfico de dispersão, nossa senhora. Você viu em estatística e o pessoal da produção ainda viu também em PCP. E diagrama de Pareto, que é futuro próximo também. Então, aonde que é? Tudo isso vai ser visto. Um pouco para lá, um pouco para cá, mas disperso nas disciplinas, que elas são mais correlatas. E aí, diagrama de causa e efeito, conhecido como gráfico de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe. Tá essa aí. Quantos de vocês já ouviu falar nessa espinha de peixe? Vamos lá. Agora que eu estou vendo aqui, eu estou com um problema no chat, então vamos lá. Porém, não pôde fazer o projeto na empresa. Bom, vai fazer o quê? Você já ouviu falar no espinha de peixe, seu Gabriel? Já ouviu também, seu João? Já tive aula de espinha de peixe no Senai. Ótimo curso do Senai. Eu não fiz, eu não sou, nunca fui aluno do Senai, professor, mas tenho amigos de lá que têm ótimas referências dessa qualidade. Já ouviu? Ótimo. Então, a ideia é a seguinte, meus queridos. O que é espinha de peixe? Todo discurso que eu preparei, que é correlato, é para que você veja, no global, isso aí, não adianta a gente ficar falar de uma ferramenta, outra ferramenta, chegar no fim do curso, fazer tudo. Eu resolvi fazer isso de forma a mudar um pouco a ordem, para que a gente entenda, tá? Tudo que envolve a qualidade, certo? Vamos de volta à nossa espinha de peixe aqui, como é que a gente vai colocar aqui. Volta, tá aí. Vamos lá. É bem simples. Quem desenvolveu o gráfico de Ishikawa foi o Ishikawa. Qualidade primeiro e não os lucros. Esse japonês é meio lelé, mas com essa maluquice dele,
Ele falou que se a empresa der prioridade à qualidade, tá? Antes, os lucros vão vir. Orientação para o cliente, pensar e agir do ponto de vista do cliente. Tá? Olha e veja para quem recebe o seu produto, o que é importante para ele. Estabelecer relação cliente e fornecedor em termos internos. Interface. Tá? O seu cliente e o seu fornecedor, você tem que colocar uma relação ali. O que o seu cliente quer com o que o seu fornecedor te manda. Certinho? Falei para vocês que ia ter uma foto do Eduardo na aula, né? O diagrama de causa e efeito é uma ferramenta utilizada para apresentar a relação entre o resultado de um processo e os fatores. Ele não aponta, ele não tem como objetivo apontar o defeito, ele tem como objetivo apontar a causa do efeito, tá? A causa do problema. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente coloca para lá? Os homens se reuniram, os grandes gurus da qualidade, e falaram que os defeitos estão baseados em 6 causas. Isso aí a gente deve ter na cabeça. Tá? Vamos decorar? Pode chamar como quiser, memorizar e saber. Método, que é o processo, mão de obra, material, medição, meio ambiente e máquina. Meio ambiente, as condições ambientais do local, né? Que a gente chama de meio ambiente para ficar tudo M, para ficar bonitinho. Mas seria o ambiente, a planta da empresa. Tá? Se tem um método correto, boa mão de obra, matéria-prima ok, você sabe aferir, medir. Se você tem um bom ambiente, uma boa máquina, se não deu certo, cara, é porque algo não tem explicação, é coisa do outro mundo. Eles se reuniram e falaram assim, toda e qualquer causa de defeito está numa dessas 6, tá, pilastras. A partir de uma bem definida lista de possíveis causas, as mais prováveis são identificadas e selecionadas para uma melhor análise. Quando examinar da causa, observar fatos que mudaram, como desvios da norma ou dos padrões. Então, como é que você cria? Vamos fazer logo isso aqui. Etapas para a construção do diagrama. Lá no final, você coloca o pepino que deu. Estabelecer uma definição e descrever os problemas, o problema selecionado em termos claros. Que foi o pepino que deu? A pesquisa das causas, é aí que está o negócio, deve ser pesquisado, buscado junto a operadores. Fazer brainstorming, ou conhecido em Minas Gerais como toró de parpite. Tá? O brainstorming em reuniões é uma ferramenta tão útil, a gente brinca, mas algumas empresas gravam o brainstorming, porque naquele monte de bobajada que é falado, tá? Sempre sai alguma coisa que preste. Tá? Do mais absurdo que seja. Então, para quem não sabe, brainstorming, quando você faz aquela reunião, todo mundo fala exatamente a sua opinião sobre aquilo, sem ter nenhuma papa na língua. É por isso que não adianta você colocar lá uma hierarquia de opiniões. Outra coisa, se você está fazendo um brainstorming com uma certa equipe, incentive os membros do grupo a despender algum tempo para olhar o processo, para não ficar somente na sua operação. No próximo brainstorming, ele pode falar um monte de bobagem, mas ele pode falar alguma coisa que sai. Construir o diagrama de causa e efeito, tá, atual. Colocar o problema já definido no quadro à direita. Desenhar as tradicionais categorias de causas, os 6 M's que a gente viu agora. Aplicar o resultado que o brainstorming falou. E para cada causa, questionar por que isso acontece. Aí nós vamos interpretar. Observar as causas que apareceram repetidamente, obter consenso do grupo, coletar dados para determinar a frequência relativa. Em suma, você vai reunir um grupo envolvido, ver o pepino que está acontecendo, colocar o 6M e construir alguma coisa desse tipo. Tá? Medição, material, mão de obra,
meio ambiente, método e máquina. Lá no final tem um pepino. Trinca no núcleo das placas. Estão produzindo placas. A medição não é aferida com micrômetro, não tem medição, a medida é ruim. Aqui, material, composição química, a temperatura do material, mão de obra. Ela tem habilidade, precisa de treinamento, atenção, precisa elevar o moral, precisa de concentração. Está tudo aqui. Dentro desse emaranhado, você acha o que gerou o problema. O ambiente é limpo, tá? Tem alta temperatura, precisamos melhorar isso, mais conforto. O método, tá? A gente vai verificar o que falta de controle, procedimento incorre. A máquina tem um sistema hidráulico ruim, como é que é? Então, aqui você coloca tudo, o brainstorm te dá tudo, e você conversa com o seu pessoal, com o pessoal referente ao brainstorm, o que tem aparecido com maior frequência. E você não vai ficar correndo atrás da trinca. Você vai analisar a partir disso. Observe que a gente falou de indicador e isso aqui é uma coisa assim abstrata. Mas o espinha de peixe tem sido, desde os anos do meio do século passado, uma saída que resolve muito, principalmente porque ela conseguiu, esses especialistas conseguiram compactar os problemas. A ideia de conversa sem hierarquia é boa para a qualidade, tá? E ela não trabalha com, chega na hora e fala assim, controle de qualidade informa, tem trinca na peça. Isso, e daí? Tá? Hoje em dia não aceitamos mais que as peças saiam com trincas. Hoje em dia temos que verificar que existem as trincas e resolver, e ver as causas. Então, dentro da engenharia da qualidade, essa ferramenta é uma ferramenta onde você vai lá na causa do problema. Certo? Qual é a causa do problema? E aí, buscando, esmiuçando isso. Falei, mas falei pacas. Bom, essa aula tem por objetivo fazer abertura de novas ferramentas que nós vamos estudar, novas ferramentas de qualidade. Tá? Mais do que nunca, a gente precisa desses slides hoje. Né? Eu vou enviá-los. Gostaria de saber que, apesar disso ser uma coisa menos matemática, mais palestrista do que outra coisa, mas é um tópico que está no nosso conteúdo, não posso abrir mão dele. Tá? É isso aí. Kleber, por enquanto é só, pessoal. Alguma dúvida na explicação? Estudo de caso na próxima aula. Nós vamos estudar um caso na próxima aula de aplicação. Tá? No meu plano de curso, eu ia colocar um pepino na mão de cada um dos grupos, eu dividia a sala em grupos de 4, e esses 4 iam ter um problema, ia fazer uma espinha de peixe bonitinha para mim. Mas tá, a distância não permite. Então, eu vou fazer um estudo de caso na próxima aula, tá? Para que a gente aplique isso. E aí nós vamos para outras ferramentas daí para frente. Alguma pergunta? Manda aquele ok para mim, como agora já saiu um monte de gente, nós estamos apenas com 27 pessoas, vamos ver se a gente vê tudo ok para mim, pelo menos 27 vezes, para ver se não sobrou dúvida. Certinho? Cadê a Joyce? A Joyce está aí? Joyce, mandou para mim. Ok. Tá certo. Gente, espero que vocês tenham gostado, porque é ativo, eu sei que é. A aula teórica na internet, ó, com monitoramento via tecnologia muito mais cansativa. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Ótimo. Beijo para todos. Quem tiver dúvida, fique no chat que eu vou ficar mais aqueles 10 minutos para esclarecer dúvidas de vocês. Tchau, bom descanso a todos. Bye, bye.